Olá, queridos, graça e paz da parte de Jesus. Salmos capítulo 14, verso 1. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O salmista Davi vai tocar num ponto muito importante aqui, que é a existência de Deus e o modo como nós lidamos com essa existência, ou negando ou afirmando, ou agindo por fé ou por incredulidade. A grande questão é que Deus não depende nem da sua fé, nem da sua incredulidade para ser Deus. Ele é Deus a despeito do que nós pensamos ou sentimos sobre Ele. No entanto, é tolice negar a existência de Deus. Davi afirma que diz o tolo em seu coração: Deus não existe. É uma tolice esse caminho de negação, mas agora ele justifica. Ele vai mostrar logo na sequência que essa negação da existência de Deus vai gerar sobre a vida daqueles que o negam um caminho de destruição. Olha o que diz a palavra: corromperam-se e cometeram atos detestáveis. A fonte do que é justo, do que é verdadeiro, do que é moral, do que é ético é o Senhor. Toda moralidade começa em Deus. Aquilo que você observa de valores nobres na família, por exemplo, começa em Deus. Os princípios que devem nortear relações saudáveis, como relações de amizade, entre irmãos de sangue, ou até mesmo entre aqueles que comungam de uma mesma fé, começa em Deus. Ele é a fonte de toda harmonia, de toda sabedoria, de todo conhecimento. Quando eu e você nos desconectamos dessa fonte, iremos cavar um buraco muito profundo e certamente iremos nos enterrar nesse buraco. É nesse caminho da negação da existência de Deus que a corrupção habita. Quando eu olho para as pessoas cometendo erros, e eu e você somos pecadores, iremos errar, mas aqueles que erram, de fato, por intenção, não por distração, não porque simplesmente são pecadores e por alguma razão de cegueira momentânea acabaram errando, mas vivem nesse caminho do erro por pura consciência e por escolha, porque não acreditam na existência de Deus. E se não há Deus, portanto, não há julgamento, não há nenhum preço para ser pago, não há punição, não há consequências. Então se vive de um jeito muito desregrado. A grande questão é que, querendo acreditar ou não, todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo e prestaremos contas por aquilo que fizemos com a nossa vida, ou bem ou mal. É uma questão de tempo e teremos que prestar contas a Deus. E agora o salmista Davi está dizendo: tome cuidado. Tome cuidado para que você não seja tolo e negue a existência de Deus e acabe trazendo sobre a sua vida um caminho de dor, de prejuízo, de destruição. Porque aonde Deus não está, está a corrupção. Aonde Deus não está, está a transgressão. E atos detestáveis acabam surgindo como consequência dessa desconexão com a fonte, como dizia agora há pouco, do que é justo, do que é moral, do que é ético, do que é verdadeiro. E essa fonte é o Senhor. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos o reflexo de quem Deus é. Deus projetou sobre mim, sobre você, porções do seu caráter. Nós temos particularidades na nossa criação, na nossa constituição humana, que na verdade começa em Deus. É o que a palavra diz. Fomos criados à sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas lembre-se que o homem pecou. E nesse caminho de pecado e transgressão houve uma desconexão. E nessa desconexão, o que temos é destruição. Por exemplo, nessa família que habitou a terra logo no começo, o que nós temos é um assassinato na própria família. Lembre-se, Caim matando Abel, o irmão assassinando o outro. Quando a gente se desconecta de Deus, a gente se perde. Não dá para você esperar que alguém tenha um padrão moral, ético, que alguém tenha um padrão de valores nobres, elevados, aonde não há fé. A fé vai não somente balizar as nossas ações, como também ela irá fundamentar as nossas ações. Não posso acreditar que alguém consiga fazer o bem desconectando da fonte desse bem, que é o Senhor. Ele diz assim: corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O que ele está dizendo é que quando o tolo nega a existência de Deus, ele está também dizendo da sua incapacidade, naturalmente, da sua incapacidade de realizar o que é certo, de realizar o bem, porque o bem começa em Deus. Ele é a fonte do que é ético, do que é moral, do que é justo, do que é verdadeiro. Quer acertar na vida? Quer acertar nas suas relações interpessoais? Quer acertar na sua relação familiar, com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido? Você quer viver uma vida justa? Então não negue, mas creia em Deus, creia na existência de Deus. Lembre-se que nós somos criados à imagem e semelhança dele. Existimos
porque Deus decidiu pela nossa existência. Portanto, não o negue, mas crê de todo o seu coração, entregue sua vida ao Senhor, confia nele, aprenda a andar pela fé e certamente o resultado sempre vem. Iremos acertar na vida. O contrário, o texto já afirma, iremos nos corromper e teremos atos detestáveis e jamais seremos capazes de fazer o bem.